Vamos conversar agora com a professora Maíra Goulart, cientista política e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professora, seja muito bem-vinda. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Professor, então vamos seguir nesse tema que a gente estava abordando desde o início do jornal, estamos falando sobre isso, que são essas cartas pela democracia. Tivemos ontem, quinta-feira, 2 atos, 2 leituras de cartas importantes, uma coordenada pela Faculdade de Direito da USP, outra coordenada pela Fiesp, ambas manifestos pela democracia, favoráveis também esses manifestos às urnas eletrônicas, às eleições, e também temos de um outro lado o Manifesto pela Liberdade, que também já colheu milhares de assinaturas, um manifesto que foi organizado por advogados de direita. De que forma esses manifestos, professora, podem mudar ou então impactar, ao menos, a corrida eleitoral? Eu acho que mais do que a corrida eleitoral, ela é impactada da seguinte forma, né? A gente vê a formação de uma frente ampla em defesa da democracia e que pode precipitar na mentalidade do eleitorado o seguinte entendimento. Essa não é uma eleição normal. Numa eleição normal, se espera no primeiro turno um debate o mais plural possível entre diferentes projetos de governo, diferentes projetos de país. Então é legal, no primeiro turno, você ter gente de extrema esquerda, extrema direita, verdes, vários tipos de projeto de país. Isso é o esperado, porque uma eleição é um momento em que o sistema político injeta na sociedade um conjunto de conteúdos para que essa sociedade delibere sobre ele, ganhe reflexividade sobre ele. Essa é uma eleição diferente, né? Nessa eleição, a gente tem um risco, que é de um candidato de extrema direita ganhar o seu segundo mandato. E políticos de extrema-direita, quando ganham um segundo mandato, eles tendem a aumentar a sua escalada autoritária. Em que sentido, né? Aumentando esse processo de esgarçamento das instituições democrático-liberais, sobretudo no tocante a um princípio basilar, que é o princípio da divisão de poderes. É isso que está em risco. Um segundo mandato de Bolsonaro põe em risco a divisão de poderes. É bem clara o desconforto de Bolsonaro com a liberdade de poder, entre os 3 poderes, né? Então, essa eleição, ela não é bem uma eleição normal em que um primeiro turno cumpre uma função de primeiro turno. Essa eleição tem um caráter plebiscitário, em que a gente tem uma alternativa, que é a escalada autoritária, e a outra alternativa, e nisso os manifestos contribuem, a leitura das cartas contribuem, ela não é uma alternativa de um projeto determinado. Ela se apresenta como uma frente ampla para fazer frear essa escalada autoritária. E falando justamente dessa escalada, então, professora, queria saber da senhora quais foram, então, os primeiros passos. O que é que Bolsonaro já fez de autoritário? Perfeito, ótima a sua pergunta. A minha pesquisa, ela é sobre a trajetória legislativa de Jair Bolsonaro, sobre seus 7 mandatos consecutivos como deputado federal. E ao longo desses 7 mandatos, se observa uma recorrência temática, que é o elogio à ditadura militar e uma crítica ao sistema democrático liberal. Seja uma crítica ao sistema eleitoral, seja uma crítica aos partidos políticos, seja uma crítica mesmo ao Congresso Nacional. Então, e ao Judiciário, e ao Judiciário também, né? Então, a gente observa que esse líder, né, se apresenta como um anti-establishment, como um candidato antissistêmico. Eu não acho que o Bolsonaro seja... Eu não observo em Bolsonaro uma postura de outsider. É mais do que isso, ele é antissistema. E, durante esses 27 anos em que ele vociferou a favor da tortura, que é um crime que vai contra o core normativo, o núcleo normativo da democracia liberal, a tortura é algo radicalmente antipodal à democracia liberal. E ele elogia a tortura, ele elogia a ditadura militar durante esses 27 anos. E as instituições não fizeram nada para freá-lo, certo? Não o puniram por crime de decoro, nem adotaram medidas institucionais para freá-lo. E estão fazendo a mesma coisa ao longo do seu mandato. Quando ele xinga um ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele xinga repetidamente, vários ministros do Supremo Tribunal Federal, isso é um crime de decoro, é um atentado de um poder contra o outro. Então é muito importante, né, que a gente entenda que há uma certa conivência das instituições em fazer frear essa escalada autoritária. Professora, a pergunta agora é do Rodrigo Constantino. Boa noite, professora. Não vou poder ter tempo para entrar num debate sobre extrema-direita, o que significa isso para a senhora, mas só digo que chamar o presidente Bolsonaro de antissistema, esse sistema aí podre e carcomido que temos, talvez a senhora contribua com alguns votos extras
para a extrema-direita, né? E realmente, ataque à instituição a gente vê bastante quando ministros abrem inquéritos abusivos e ilegais, segundo muitos juristas. Mas a pergunta é mais objetiva. Assumindo que seja a tal extrema-direita e tudo, a senhora mencionou apologia à tortura, coisas assim, ditadura, né? A saída para essa extrema-direita imaginária, ou suposta extrema-direita, seria então a extrema-esquerda lulista, o Foro de São Paulo que defende a ditadura venezuelana, Cuba, Fidel Castro, Lula sempre defendeu Cuba, né? Fidel Castro foi um grande ditador, o maior de todos na América Latina. Tortura, por exemplo, praticada sempre pelo paredão de fuzilamento do Che Guevara, do próprio Fidel Castro. Até hoje o PT defende Cuba, Venezuela e Nicarágua, que são 3 regimes ditatoriais terríveis, comunistas. Seria então a saída para essa extrema-direita a extrema-esquerda autoritária do Foro de São Paulo? Interessantíssima sua pergunta, Rodrigo. Eu trabalho com um programa internacional que tem sede na Alemanha, que chama Comparative Manifesto Project. E lá a gente codifica, né, transforma os programas de governo em códigos e consegue posicionar esses programas do mundo inteiro, desde 1946 até os dias de hoje, dentro de uma escala ideológica, né, que vai aqui da extrema esquerda para a extrema direita. E depois eu posso te mandar os dados, são super interessantes. A gente consegue observar que o programa do Bolsonaro é o programa que mais se afasta do centro de toda a nossa história da Nova República. E ele, inclusive, está à direita do programa do Trump. Ele é um programa que tem conteúdos de extrema direita. Ele consegue, e esse programa, né, ele faz não por ênfase. Então não basta você falar uma coisa muito intensa. É pelo montante em relação ao total do programa, as frequências temáticas. Então quando eu falo que Bolsonaro é um candidato de extrema direita, é porque o seu programa e os seus discursos podem ser posicionados a partir desse conteúdo numa métrica internacional, que é aplicada internacionalmente. Então, do mesmo modo, eu posso te falar que o programa do PT, exceto de 89, ele sempre fica muito próximo do centro ideológico. Então, a despeito de falas que podem ser falas intensas, né? Porque esse programa ele não vai pela intensidade da frase, mas pelo que ela representa no montante geral de frases dentro de um programa. Então, a gente pode situar os programas do PT, do PSDB, eles ficam sempre dentro desse centro, né, do espectro ideológico. E a gente tem na candidatura de Jair Bolsonaro uma candidatura que sai, mais do que qualquer outra da história da Nova República, do centro. Então, isso é que eu queria salientar. Não há simetria entre as duas alternativas. A gente tem uma alternativa, sim, de extrema direita e a outra que está ali no centro do espectro ideológico. Isso é bom ou ruim? Não sei. Porque esse centro do espectro ideológico, esse sistema que você tem toda a razão de criticar, é algo que a gente precisa rever e tudo mais. Mas se a gente for pensar em termos empíricos, é possível afirmar que nós temos nessa eleição um candidato de extrema-direita e outro do centro do espectro ideológico. Cristina Grêmio. Acho que está fechado aí, Cris. Vamos voltar. Queria sair um pouco do espectro do estudo, do passado, do legislativo, porque houve uma mistura aqui, pelo que eu entendi. O seu trabalho foi feito em cima do período do então deputado Bolsonaro, em cima de falas dele, não de projetos mesmo que ele tem apresentado, e não do presidente, né, não do governo Bolsonaro. E aí, quando coloca isso num espectro mais amplo, comparando com o exterior, aí a fala é de governos de centro, governos de extrema-direita, e não existe extrema-esquerda, pelo que eu entendi aí. Existe, pelo menos no Brasil, não, só um centro. Mas vamos para a prática. O que a população está olhando, até pela experiência de já ter tido os atuais candidatos como governantes. A gente tem partidos de esquerda, que eu acho que não erroneamente na cabeça de muitos eleitores são de extrema esquerda, sim, porque não só apoiam essas ditaduras aí, como bem relembrou o Rodrigo, como saquearam o Estado brasileiro, todos os cofres das estatais, saquearam o BNDES para mandar dinheiro para essas ditaduras. E mais, radicalizaram no discurso agora, quando se propõe a voltar ao governo, falando que vão censurar a imprensa, que vão censurar a mídia, que vão revogar reformas que provocaram um avanço enorme na área trabalhista, na área econômica, nas empresas, abertura de empresas, enfim. Como não colocar à esquerda, muito à esquerda do espectro político, um candidato desses, que está radicalizando nesse nível. E mais, que chama para ser seu vice alguém que antes era tido como esquerda, mas que também radicaliza, está inclusive fingindo que não disse no passado que o atual apoiado por ele queria voltar à cena do crime. Ótima sua pergunta, porque me permite precisar. Eu trabalho com a trajetória legislativa do Bolsonaro, mas eu também trabalho com codificação de programas de governo. Na trajetória legislativa do Bolsonaro, eu estudei discursos em plenário e todos os projetos de lei apresentados por ele ou assinados por ele. Então, isso é uma coisa.
Quando eu falo que a gente posiciona os partidos dentro do espectro ideológico, partidos ou coalizões, a gente está falando de programas de governo. Sobre a performance governativa, aí é de maneira inequívoca. Nós não tivemos nas administrações do Partido dos Trabalhadores qualquer tipo de investida anti-establishment. Pelo contrário, a gente observa um processo de fortalecimento das instituições de controle, e isso é muito fácil de observar. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição de controle. Nós temos 11 ministros. Na altura do impeachment, se eu não me engano, a gente tinha 11 ministros e 7 indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Eu tenho um trabalho sobre isso também. Desses 7 indicados pelo Partido dos Trabalhadores, todos votaram conforme o rito do impeachment contra o Partido dos Trabalhadores. Ele teve uma maioria de votos contrário a ele, se eu não me engano. Mas, com certeza, a maioria desses 7 votou, tanto que o impeachment passou. Então, diferentemente de outras lideranças de esquerda na América Latina, que de alguma maneira fizeram processos de aparelhagem institucional, o Partido dos Trabalhadores não fez.